Olá pessoal, esses dias agora eu escrevi um texto que foi bastante interessante e que gerou muitos comentários e muitas perguntas acerca desse texto. O texto é Cérebro, um projeto de Deus. E de fato é. Nos tempos passados, né, a gente trabalhava assim. A ciência parecia que estava distante da religião. Parecia que a religião era uma coisa, a espiritualidade era uma coisa e a ciência uma coisa completamente diferente. Eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para falar, na verdade, para você de neurociência, mas desse encontro que a neurociência teve com a espiritualidade, para com Deus, para realmente saber quais são os limites ali em que a gente vê que são cada vez menores. Limite entre o que é ciência e o que é religião ou espiritualidade. Na verdade, cada qual tem o seu procedimento, né? Por exemplo, o principal fator da espiritualidade é a fé. E a fé na ciência a gente não consegue aplicar porque basicamente é uma outra seara. Na ciência eu preciso ter um método, eu preciso ter um trabalho, eu preciso ter um experimento que me prove por A mais B que aquilo é daquele jeito. E essa dificuldade de entendimento parece que gerou essa dissensão de muitas pessoas durante muito tempo. Mas o que é mais tocante é que quanto mais hoje em dia a gente consegue ver que os estudos avançam, que a gente sabe mais sobre o cérebro, mais a gente vê que a palavra bíblica, a palavra espiritual realmente ela faz todo sentido. E aí eu quero me referir a uma passagem que marca demais o meu trabalho, que é Filipenses 4, né? Filipenses 4, de 4 a 8. Então lá, a primeira coisa que fala é assim, alegrai-vos, repito, alegrai-vos. Então, São Paulo está falando exatamente ali, o apóstolo Paulo está falando exatamente ali naquele momento, de que a gente precisa manter um estado de alegria. E muitas pessoas pensam, mas como é que eu posso fazer isso? Gente, veja bem, a questão da alegria e da felicidade, a ciência tem provado que a gente não é um agente passivo nisso daqui. Quer dizer, João, que se eu estou triste ou até mesmo talvez depressivo, eu tenho culpa, ou seja, eu tenho uma ação direta sobre aquilo? Possivelmente sim. Porque, veja bem, o cérebro humano, ele recebe informações do resto do seu corpo. Então, se você é uma pessoa que fala demais coisas negativas, se você é uma pessoa que se posiciona como alguém negativo, fica sentado no sofá, apaga a luz, põe uma música triste, isso aqui, o teu corpo está informando para o teu cérebro exatamente um estado negativo. Está dizendo para ele se negativar, ou seja, eu posso sim decidir por ter mais alegria e felicidade na minha vida, não só que isso vai resolver, no caso de uma depressão profunda de alguém, não só que isso vai resolver, mas isso é uma parte significativa. Alguns experimentos mostram que pessoas que adotaram uma postura de felicidade e alegria após uma doença, após o câncer, por exemplo, têm tido 50% mais chance de recuperação. Ou seja, a ciência prova através de dados estatísticos que de fato a palavra bíblica estava certa. Então, nessa primeira passagem, logo na abertura dessa passagem bíblica, quando Paulo fala alegrai-vos, repito, alegrai-vos, ele está falando exatamente da gente saber como manter um padrão de alegria, um padrão de felicidade na nossa vida e qual é a parte que nos cabe, qual é a parte que é nossa responsabilidade. Porque uma vez que o corpo comunica a felicidade através de dança, através de oração, meditação, através de, enfim, estar bem consigo mesmo, a gente vai lá no cérebro e fala para esse cérebro aqui exatamente que ele tem que produzir uma química positiva, né? E quando eu falo uma química, eu estou falando de neurotransmissores cerebrais que são bastante importantes, como serotonina, como dopamina, como endorfina, que estão no nosso cérebro e que atuam de maneira a deixar a gente num estado mais feliz e mais completo. Então, essa primeira passagem é importante. Dentro dessa passagem também, ele fala sobre não andeis com preocupações, né? Não andeis com preocupações e entregue essas preocupações a Deus. Se você olhar bem a passagem, ela fala sobre isso. E nessa passagem que fala que a gente deve estar conectado com Deus através de orações e súplicas, tá? E não andar com preocupações, é exatamente isso que eu quero que você entenda. A ciência, através de tomografia computadorizada, percebeu que é na mente, principalmente numa área do cérebro, principalmente numa área chamada hipocampo, que é uma área extremamente correlata à nossa memória, à estrutura, ligada também à estrutura emocional da gente. Essa área, ela funciona até 50% mais nas pessoas que oram e que meditam. Não é fantástico isso? Essa área do hipocampo funciona até 50% mais nas pessoas que oram e que meditam. Ou seja, esse poder de oração e de meditação, esse poder de concentração, esse poder de estabelecer um vínculo com algo espiritual, traz para o corpo da gente uma melhoria significativa, química
e fisiológica. Olha que interessante isso, né? Mais uma vez, é mais um momento em que ciência e a espiritualidade estão ali exatamente dando as mãos. Então, manter esse estado de alegria, manter esse estado de gratidão é interessante demais. Existe também um cientista chamado Robert A. Emmons, que é um pesquisador norte-americano, um psicólogo, que durante 20 anos ele estudou a ciência da gratidão. E o que ele percebeu? Ele percebeu exatamente que a ciência da gratidão ela é responsável, né, por mostrar pra gente que quanto mais grata uma pessoa, mais sucesso ela vai ter em todas as áreas da vida. Quando a pessoa tem gratidão constante, ela evita uma química negativa corporal, ou seja, ela evita aquela química negativa do corpo que faz com que a pessoa produza substâncias tóxicas dentro de si, que se intoxique, porque sim, você é capaz de, através dos seus pensamentos, da sua vida, intoxicar o seu corpo ou desintoxicar, dependendo da maneira que você resolver agir. Então, Robert A. Emmons provou que as pessoas que têm gratidão são pessoas de uma química corporal mais positiva, de mais transmissores, de menos hormônios do estresse e que automaticamente até o seu sistema imunológico funciona melhor. Então, mais uma vez, é um ponto que é inegável que a ciência, que a psicologia, que a neurociência, que a fisiologia humana, que o avanço, o estudo disso, mostra pra gente que nós estamos corretos. Por exemplo, quando você está estressado, pensando besteira, pensando bobagem, lembrando que o teu cérebro não diferencia o que é pensamento, o que é imaginação daquilo que é real, você começa a produzir cortisol, né? Cortisol através de uma glândulazinha que fica sobre os seus rins, que são as suprarrenais. E olha como é interessante, várias passagens bíblicas falam sobre a saúde dos rins. Anotaram isso? Não anotaram isso? Não é interessante? A gente fica rins, mas o interessante é o coração, é o cérebro e tal, né? Então, o cortisol, quando ele é produzido em ampla quantidade, em muita quantidade, através de preocupação, de estresse, né? O que é que acontece com o nosso corpo? Você aumenta a pressão arterial, você começa a aumentar a retenção de líquidos, você fica mais dolorido. Há indícios que esse cortisol em excesso na corrente sanguínea possa danificar até o nosso DNA. E quando você danifica o seu DNA, isso é transmissível à sua hereditariedade. Você vai criar ali uma espécie de doença, de incômodo, que é até hereditário para as pessoas. Então pensa bem nisso, né? A ciência também vem descobrindo uma coisa que é interessantíssima, que é a epigenética. Antigamente a gente achava que no caso das ciências, a gente já era de um jeito e transmitia aquilo 100% para os nossos filhos. E hoje a gente sabe que a maneira que você é, ou seja, o teu material genético, a tua fisiologia, ela pode sim ser influenciada pelo meio, pela maneira que você escolhe viver. Quando você escolhe uma nova vida em Cristo, por exemplo, você está escolhendo uma vida de paz, de harmonia, de perdão. Então você começa a modificar não só a tua estrutura mental, cerebral, como também a tua estrutura fisiológica. É como se ao aceitar a espiritualidade, é como se aceitar o modo de viver da espiritualidade, você estivesse curando não só a sua mente, mas está curando também o seu corpo. Você está modificando talvez uma química que durante muito tempo foi negativa e que trazia dores, né? Note aquela pessoa que é preocupada, que é triste, que está distante de Deus, ela tem dores de cabeça, mau humor, é uma pessoa que tem gastrite, que tem úlcera normalmente, é uma pessoa que tem, às vezes até mau hálito, porque o estômago não funciona bem, né? Uma pessoa que tem dores de cabeça, dores nas costas, então tudo isso modifica quando a sua mente modifica e principalmente quando essa mente está ligada com o alto. E mais na frente, né, na passagem, salvo engano, na Filipenses 4:8, Paulo fala assim: tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, bom, justo, de boa fama, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. E olha que interessante, quando a gente fala de pensamentos, né, a gente sabe que pensamentos são capazes totalmente de gerar sentimentos e que esses sentimentos na gente, né, esses sentimentos, eles modificam a nossa química e vão gerar as nossas ações. Ou seja, por tabela, a nossa estrutura de pensamento, ela está ligada aos sentimentos e às ações. Então, aquilo que você pensa, você acaba realizando. Assim como tu pensas, tu és, que já é mais uma passagem bíblica também. E bem interessante, tá? Na estrutura de pensamentos que você tem, porque os pensamentos da gente se manifestam através de diálogo interno, né, uma conversa interior que você tem com você mesmo e de imagens internas. E o que gera fortemente esse diálogo, esse pensamento,
é a qualidade daquilo que você comunica, a qualidade daquilo que você fala. E lá em Provérbios fala que a nossa boca, a nossa palavra, ela tem poder de destruição ou de construção, de bênção ou maldição. Então, assim, eu quero deixar claro para você que cada vez mais eu, como biólogo, como pessoa que está estudando profundamente ali a neurociência clínica, como coach, como cristão também, consigo ver com muita alegria essa junção, né? Essa união, esse dar as mãos entre a ciência, né, e a espiritualidade. Eu espero que você entenda isso e tire enormes proveitos para a tua própria vida, tá bom? Porque uma, hoje em dia, tem fundamentado a outra. Grande abraço.